Bem-vindos ao podcast John Pergunta. Hoje estamos com a ilustre presença, Paulo de Freitas. Valeu, Seja John. bem-vindo, meu Obrigado amigo. pelo convite. Muito obrigado por Valeu, estar aqui John. hoje. E vamos começar aí falando sobre o currículo desse professor internacional. Com licença Pro da CBF e da Conmebol, são 15 anos de experiência internacional, 6 anos e meio na China, quando o jogador teve 2 passagens pela seleção brasileira e está aqui com a gente hoje para responder algumas perguntas, professor. Valeu. Professor, vamos direto ao ponto. Vamos falar por que o Olímpia? John, desde que eu voltei para o Brasil, no finalzinho de dezembro, início de janeiro, um grande amigo, Jaime Campos, fez um convite e desse convite começamos a conversar, tivemos várias conversas e ele se uniu com uma pessoa maravilhosa, o Natal também, e os dois começamos a fazer reuniões. E como o futebol é carente de gente séria, comprometida, apaixonada pelo futebol, faz as coisas corretas, foi o que me impulsionou a estar do lado dessas duas pessoas maravilhosas do futebol brasileiro. Excelente, professor. Professor, dia 18 de abril, às 7h30 da noite, já tem a estreia do Olímpia fora de casa contra o Acizense. Quais são as suas expectativas aí para a disputa do Paulistão Sicredi? É claro que eu sempre falo o seguinte, John, nós temos que respeitar todos os adversários. Eu venho com o seguinte lema, que todos já conhecem, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas é respeito total pelos adversários. E aqueles que vão trabalhar comigo já sabem a maneira que eu gosto de trabalhar também. Exato. Professor, tem chegado muitas mensagens aqui dos nossos seguidores, né? Quero até pedir licença para o senhor para estar fazendo algumas perguntas. O podcast é seu. Então, assim, eu tava querendo saber. Eu não, né? O pessoal tá mandando aqui, né? A gente quer saber, todo mundo quer saber. Se o senhor tá levando alguns jogadores conhecidos, como tá sendo essa conversa com os jogadores? O John, tem alguns jogadores que eu conheço que vão chegar, os outros eu vou conhecer na apresentação já na quinta-feira e eu acredito que nós vamos ter tempo suficiente de nos conhecermos e trabalharmos muito. Certo, perfeito. E o pessoal pergunta muito, querendo saber aqui sobre tática, como a maneira que o professor gosta de jogar, como que o time do professor se comporta em campo. Ô John, para falar de tática é assim, eu prefiro ser reservado nisto, porque qualquer palavra hoje que você diga, eu jogo assim, eu jogo assado, hoje os analistas... Todo mundo de olho no John Pergunta. É verdade, os analistas de desempenho hoje, qualquer palavra eles já conseguem buscar o contexto, mas tem que ter fome de vencer. Eu gosto de trabalhar com jogadores sérios, por isso que é profissional. Exatamente. É profissional. Então eles têm que ser profissionais. Eu tenho um lema chamado que só trabalho resolve. Então tem que trabalhar. Eles vão trabalhar e tem que ter fome de vencer. Fome de vencer, como diz o grande Bernardinho, né? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a fome de vencer, né? Justamente. E com esta fome de vencer, eu acredito que nós vamos desenvolver todos os dias o trabalho até a estreia. Perfeito. E a que mais chega, a que eu mais recebo no meu direct lá do John Pergunta, é o pessoal querendo saber sobre as bases salariais de um treinador internacional. Eu sei que é meio indelicado a gente tocar nesse assunto, mas o pessoal acredita que é por pura curiosidade, quer saber, um treinador que ficou 6 anos e meio na China, está retornando ao Brasil, sobre as bases salariais, professor. Ô John, primeiro sobre o Olímpia, quando eu conversava com o Jaime e o Natal, através de algumas empresas multinacionais, alguns amigos, empresários e tudo, fecharam comigo para que realmente com a minha comissão nós pudéssemos fazer um bom campeonato. Sim. Pediram sigilo, John, eu peço desculpas a você, porque pediram sigilo com relação a valores. Exato. Mas estamos indo felizes para fazer um grande campeonato e que realmente os jogadores entendam isto,
que é uma grande oportunidade deles aparecerem para o mercado. Sim, estão trabalhando com um treinador internacional, né? Eles vão estar sendo expostos, né? Ô, John, a mídia está em cima, tá todo John, mundo em cima do campeonato profissional, Sicredi, né? Eu agradeço até as tuas palavras, mas eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu venci no futebol como jogador, eu venci como treinador e tenho vencido porque ainda há muita coisa para aprender e há muita coisa para fazer. Então eu acredito que eu vou conseguir chegar aos objetivos e eu quero que dê liga, essa é a intenção minha, que dê liga entre eles, que eles comprem a minha visão para nós fazermos um grande campeonato e nós vermos esses meninos que estão tendo a oportunidade de trilharem no futebol, seja nacional ou internacional. Com certeza eles estão sendo muito bem encaminhados na mão do senhor aí. Eu agradeço, eu agradeço. Professor, e também uma que a gente recebe muito, esse lema a gente não poderia deixar de falar, uma das frases mais citadas no futebol, que a gente, quem acompanha tem visto, que a gente sabe que foi o senhor que lançou, só trabalho resolve. Os seguidores querem saber, por que só trabalho resolve? Não tem outra maneira. Futebol não tem varinha mágica. Não existe varinha mágica. Hoje nós vemos no Campeonato Paulista, nas grandes equipes, temos o Estevão no Palmeiras, temos outros jogadores com 17, 18 anos, são jovens ainda e que trabalharam para chegar lá. Não existe futebol com varinha mágica. Vai tornar jogador porque o fulano pagou lá o passe dele, milhões e tudo. Não. Tem que trabalhar. Tem que suar, tem que comer grama. Não existe nada. Eu sempre sim, Deus abençoa, mas você tem que fazer a sua parte, o atleta tem que fazer a parte dele. Se ele escolheu esta profissão como jogador de futebol, ele tem que se dedicar, ele tem que se entregar e acreditar principalmente nele. O atleta tem que acreditar nele. O treinador, ele coloca o esquema tático, a maneira de jogar, ele conversa com o jogador se não está entendendo, mas a entrega é essencial. Professor, quero agradecer aqui a sua presença no primeiro podcast de Uma Pergunta. É uma honra ter o senhor aqui. Desejamos boa sorte para o senhor no Olímpia. E é isso aí. Ó, não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com os amigos. Você permite, John? Opa, a palavra... Quero mandar um grande abraço a todos os torcedores de Olímpia. Quero mandar um grande abraço a toda a torcida organizada de Olímpia. Venha nos apoiar, venha dar o seu grito, traga a sua família, porque nós vamos lutar para levar o Olímpia ao lugar que ele merece estar, tá bom? Um grande abraço à diretoria, ao presidente e às autoridades da cidade de Olímpia que vão nos acompanhar. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, professor. Boa sorte. Obrigado pelo carinho. Tudo de bom.